encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhais de ter dito: é necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto. Também te glorifico, a Deus, pelas tuas maravilhas. Te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração é dada somente ao Senhor. O Senhor é digno de ser adorado e glorificado, ó Deus, diante, meu Pai, dessa terra, Senhor. Deus, eu te peço nessa noite de frio, essa noite chuvosa, uma noite, meu Deus, que a sua palavra diz que os verdadeiros adoradores estão na sua casa. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, meu Senhor. Mas não fala, Deus, aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para poder falar conosco nessa noite, meu Senhor. Fica conosco, continua nos abençoando. Assim, Deus, nós oramos pela fé. E como igreja, Senhor, nós entregamos esse culto na sua santa e gloriosa mão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem tomar seu assento. O Pai do céu. Jesus é bom. Glória a Deus. Deus é fiel, não é verdade? Noite de vitória, noite de oportunidade, né? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Uma noite de frio dessa, uma noite chuvosa, creio que você não encontrou nenhum problema, nenhuma adversidade, não é? Nenhuma luta você tem olhado para a sua vida numa noite como essa. Você não se importou com o problema, você não se importou com a luta, você não se importou com o frio, você não se importou com a chuva. Mas você colocou no intuito do seu coração dizendo: aquilo que eu tenho e o que tenho sobre mim, o objetivo, a fé em Cristo Jesus, é maior que a dificuldade, é maior do que a adversidade, é maior do que o frio, é maior do que a chuva, porque aquele que me chamou é o dono do frio, é o dono da chuva, é Ele que me tira das adversidades, é Ele que me tira da luta. Então, não tem nenhum motivo para mim não ir na sua casa, para não ir hoje adorar Ele, não importando aquilo que a qual está acontecendo, se passando. Eu vou na tua casa, eu vou adorar Ele, eu vou agradecer Ele por tudo aquilo que a qual eu tenho passado, eu vou agradecer por todas as bênçãos que a qual Ele tem dado sobre a minha vida. Então você, nessa noite, você se encontra na casa dele, na casa do Pai. E na casa do Pai, a Bíblia diz que há muitas moradas. Então eu tenho uma certeza
e uma plena convicção que nessa morada tem um lugarzinho para você e tem um lugarzinho para mim. Enquanto que a hora não vem, enquanto que a hora não chega, estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu a oportunidade, que a hora vem, e é agora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nessa noite nós não vamos olhar para nada, nós não vamos olhar para a terra, porque na terra nós encontramos muitos problemas. O nosso dever é o céu, nosso compromisso é o céu. Por quê? Porque é do céu que vem a graça, é do céu que vem a cura, é do céu que vem o poder, é do céu que vem a libertação, é do céu que vem a restauração. Então nessa noite nosso ligamento é diretamente ao trono, é do trono da graça. E a Bíblia diz que nós chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, porque nós encontramos a misericórdia e achar graça, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então nessa noite costumo dizer que o nosso compromisso não é na terra, mas sim é no céu. Então quando a hora não chega, estamos aqui pregando o Evangelho a toda a criatura. Amém? Olhamos dentro da Bíblia Sagrada, o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, ele é autor de 3 livros, na verdade, dentro da Bíblia Sagrada. E esse Evangelho que a qual nós estamos lendo aqui nesta noite, João escreveu 21 literaturas dentro deste livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista João. Sim, por detalhe, João, ele foi escrevendo, amigo íntimo de Jesus, e a história diz que ele deitava no colo de Jesus e chamava ele de meu amigo. O homem que foi diante da ilha de Pátmos, com a passagem somente de ida e não de volta, porque quem ia para a ilha de Pátmos somente ia e não voltava daquela ilha. Mas diante daquela ilha, ele teve um encontro com Jesus Cristo, na qual ele escreveu o livro do Apocalipse, quando ele disse, quando Jesus encontra com ele na beira da praia, na beira da ilha, e fala para ele escrever 7 cartas à igreja da Ásia. E um versículo que chama a atenção, quando ele diz assim: João, escreve tudo aquilo que a qual você tem visto, e depois escrito você diga assim, que eu vivo, mas eu já fui morto, mas estou aqui para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e também a chave do inferno. João escreveu a literatura do livro de Apocalipse, e também escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1 de João, ele escreveu que Jesus é o Verbo. No capítulo número 2, ele disse que Jesus transformou a água em vinho diante de um casamento no Caná da Galileia. No capítulo número 3, ele encontra com o doutor Nicodemo, mas no capítulo número 4 foi um encontro histórico. Ele encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó e transforma a vida dela e faz ela uma pregadora do Evangelho. Mas no capítulo número 5, ele chega no tanque da misericórdia, conhecido como tanque de Betesda. Ali levanta o homem, estava naquela situação há 38 anos, mas no capítulo número 6, ele vai ensinar para o povo com 5 pães e 2 peixes, ele vai multiplicar o pão. No capítulo 7, Jesus ensina a seus discípulos o que é o reino do céu. Mas no capítulo 8, ele ensina o perdão, a mulher que foi pega no ato adulterando. No capítulo 9, ele dá visão ao cego. Mas no capítulo 10, ele disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Mas no capítulo número 11, ele chega na aldeia de Betânia, ele disse para o seu amigo Lázaro: Lázaro, sai para fora. E depois de 4 dias, Lázaro saiu para fora. Mas no capítulo número 12, Jesus vai mostrar toda a sua humildade, entrando em Jerusalém montado no filho de um asno, ou melhor ainda, em cima de um jumentinho. Ali o povo pegava ramo e colocava na frente de Jesus,
na frente do jumento. Aí o povo dizia: Hosana nas alturas. Esse aí é o homem que vem, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas no capítulo de número 13, a humildade vai muito mais além. Jesus pega ali uma vasilha com água, Jesus pega um pano e Jesus lava os pés do discípulo. Mas no capítulo de número 14, Jesus diz assim para eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao meu Pai senão por mim. No capítulo de número 15, ele diz que é a videira verdadeira. No capítulo de número 16, ele diz que é o Consolador. No capítulo de número 17, Jesus ora para os seus discípulos. Mas no capítulo de número 18, Jesus, ele é preso por quê? Preso por pecar o Evangelho. No capítulo de número 19, Jesus é condenado. Condenado ao quê, Renan? Condenado à morte. No capítulo de número 19, veio a condenação para ele. E a condenação qual que era? Ser pregado no madeiro, ser pregado numa cruz. Mas no capítulo de número 20, João escreve que Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a minha Bíblia diz que lá no capítulo de Marcos 16, 15, ele aparece para os discípulos e vai dar uma missão a eles, que chegou até nós, quando ele disse: ide por todo este mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão a serpente. Se comerem e beberem alguma coisa mortífera, não me fará dano algum, mas colocará as mãos sobre os enfermos, os curarão, os libertarão, os transformarão. Aleluia. A missão deu a mim e deu a você. Então prega o evangelho a toda criatura. Prega em casa, prega na rua, prega no trabalho, prega onde for. Deus te levantou nessa terra para você ser um ministro, uma ministra do evangelho. Eu não importa, eu não sei ler, eu não sei escrever. A minha Bíblia diz: abre a boca que ele vai te encher nessa terra. Você olha para você não dá nada, mas você é a maior ferramenta que Deus levantou nessa terra para pisar na cabeça de Satanás, para pisar na cabeça da serpente e escorpião. Então eu digo para você nessa noite: Satanás, sai da frente da igreja, que a igreja vai passar por cima de você. A igreja está na terra, não é para perder, está na terra para vencer Satanás. E a igreja ainda está de joelho dobrado, e de joelho dobrado continua ainda de pé. Alguém crê nisso? Labasté, ele me candelei, na sua me derressa, te dei na sua e me canta na madrugada. É noite de bênção, é noite de vitória. Não importa o dia de hoje, hoje pertence a você, amanhã o Criador. Aleluia. Satanás tem lutado hoje pela sua vida e você resistiu. Sabe por quê? Que ainda a promessa está de pé e não há cemitério com as promessas de Deus. Aleluia. A promessa está de pé. Você crê? Você crê que as promessas ainda estão de pé? Escute isso. Da Bíblia Sagrada. Nicodemo viu sinais e maravilhas que após Jesus tinha feito, pregado, sinais, maravilhas e prodígios. Aquilo começa a se incomodar Nicodemo. Os meus companheiros de templo falam que esse homem blasfema. Eu vou falar com esse homem. Mas Nicodemo, ele era príncipe. Nicodemo, ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem da lei. Como é que Nicodemo, ele vai falar com Jesus? Não tinha como. Sabe por quê? Porque ele usava talito. Ele usava o seu quepá. Ele era um sacerdote. Se Anás e Caifás visse Nicodemo conversando com Jesus,
é um deles. É um traidor. No mínimo ia pedir a morte de Nicodemo. Como é que Nicodemo vai encontrar com Jesus? Como é que ele vai lá na casa de Jesus? Escute isso. O judeu, naquela época, ele observava muito a noite. Porque a noite para o judeu começa de 6 em diante. No outro dia, 6 da manhã em diante, começa o dia. Haveria lugares naquela época, acho que até hoje em Israel, se você pegar, tem cidades que são fechadas com muro. Você lembra da história que as muralhas de Jericó caíram? O povo de Israel queria entrar dentro de Jericó, não conseguia por causa das muralhas. Quando que Deus derrubou as muralhas, eram fechadas as cidades naquela época. Quem chegasse depois das 6, tinha que pousar para fora da cidade. Nicodemo pensa com ele mesmo: como é que eu vou encontrar com Jesus? Como é que eu vou marcar esse encontro que ninguém fica sabendo? Eu uso quepá, eu uso um talito que tem 350 tranças, que cada um significa uma lei. Eu tenho uma credencial. Eu sou um homem respeitado na cidade. Se alguém ficar sabendo, não vai dar certo. Mas eu preciso, eu tenho necessidade de falar com esse homem. É Jesus. Eu quero saber como é que ele faz essas coisas, se Deus não for com ele. Que Nicodemo, ele viu o que acontecia na vida das pessoas que tinham encontro com Jesus. Mas a lei não permitia ele ter um encontro com Jesus. A lei me condenava, mas a graça chamava. E a lei dizia: não, a graça fala assim. Olha! Ele ficava enroscado para lá e para cá. Ele disse: como é que eu vou encontrar com esse homem? Que ninguém fique sabendo. Tem coisas na vida, para nós chegar até Jesus, nós temos que deixar algumas coisas. É Jesus. Ele tocou arrancar o quepá dele. Ele tocou arrancar o talito dele, que era das leis. A credencial eu tinha que deixar em casa. Ele se veste como um judeu normal. A alpaca, ele tinha que tirar aquela alpaca e colocar dos judeus normal. A roupa dele, a veste dele, não poderia ser que ele usava diariamente. Tinha que ser de judeu. Para nós ter um encontro verdadeiramente com ele, não importa se é de noite ou de dia. Nicodemo foi à noite, porque de dia ele não poderia. Nós temos que deixar algumas coisas na vida. É Jesus. Para nós se encontrar com ele, nós temos que deixar. Mas custa caro. Não importa. A irmã leu aqui a história do rico, do homem rico. Quando ele dizia, Jesus disse: não adultera, não rouba, honra o teu pai e a tua mãe. Depois, isso aí eu faço, desde menino. Tudo bem, você faz. Mas agora, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Deus quer que você seja abençoado. Jesus está querendo dizer com ele: sai do amor do dinheiro, que onde está seu tesouro, lá vai estar seu coração. Larga tudo isso, ele fica triste. Aleluia. Jesus disse: larga tudo, dá tudo aos pobres, depois você me segue. Para seguir Jesus por meio da vida, nós temos que deixar algumas coisas. Nós temos que largar algumas coisas. E isso pode entristecer. Isso possa nos magoar. Talvez nós possa chorar. Quando você vai para Jesus, meu irmão, perigoso você perder o quê? Perigoso você perder pessoas que dizem que te amavam, pessoas que dizem que você era fiel com ela, agora você não é mais. Pessoas que um dia estendeu a mão para você e um dia você também estendeu para ela. Vai se separar de você. Meu irmão, para ter encontro com Jesus, te custa muito caro. É Jesus. Mas vale a pena pagar. Ô glória! Vale a pena pagar. Eu lembro que um dia, levantei em 2010, levantei a mão dentro da igreja. Ele
disse: eu quero aceitar Jesus Cristo. Uma semana depois, foi o camburão da polícia na minha casa. Deixou uma cartinha lá. Que raio que é essa cartinha? Fui no endereço para qual aquela cartinha me levou. Na delegacia da mulher. A delegada disse assim: olha, seu Renan, é eu mesmo. Sua mãe veio aqui e disse que não está muito legal com você. Foi, mas qual o motivo? O motivo que sua mãe arrumou um rapaz e está feliz e quer que você saia da casa. Aí eu vou para onde? Isso já não é problema meu. Eu tinha acabado uma semana antes de aceitar Jesus na igreja. Eu vi que a droga não me importava mais. Deixei a droga. Eu vi que a cachaça já não me fazia feliz. Eu deixei a cachaça. Mas eu pensei comigo, eu acho que a família ainda me ama. A família também deixou. A família também deixou. Mas eu falei: e agora? Ela falou: não é problema meu. Eu vou para onde? Não é problema meu. Mas a fé em Cristo estava falando mais alto em você. É Jesus. Eu lembro aquela escrivã de polícia e falei assim: olha, a lei que você estudou te leva a você falar isso aí para mim. Mas existe um juiz lá no céu que ele vai bater o martelo. E ele vai me honrar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tempo passa. O chão do frio eu senti muito nas minhas costas. Dormindo nele. Mas 6 meses depois, conseguimos fazer uma festa com 300 convidados. Eu peguei um versículo lá de Romanos que diz assim: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A dona Maria entrando comigo dentro do salão para me levar até o altar para me casar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escuta isso. Você vai perder algumas coisas na sua vida, mas vai valer a pena perder. Aleluia. Você só vai perder o que não é de valor para você. No momento que você acha que é, mas não é. Por quê? Porque quando Nicodemo foi encontrar com Jesus, ele disse: mestre, Rabi. Rabi significa mestre. Como faz essas coisas se Deus não for com você? Jesus disse: Nicodemo, você é príncipe do judeu, você não sabe dessas coisas. Ele disse assim: você tem que nascer de novo. É Jesus. Espera aí. Mas como assim eu vou nascer de novo? Olha meu tamanho. O ventre da minha mãe. Olha meu tamanho. Poderei eu, velho já, entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse: não, Nicodemo. Você tem que nascer da água. E você tem que nascer do Espírito. Porque quem nasce do Espírito é do Espírito. É Jesus. Mas quem fica na carne é da carne. É Jesus. O que Jesus estava dizendo para Nicodemo? A lei te leva você somente à carne, mas a graça te leva você ao Espírito. Glória a Deus. Nasce de novo. E a Bíblia diz que aquele que nasce de novo se torna nova criatura. Quando você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, a minha Bíblia diz que agora você está em Cristo Jesus. E a partir do momento que você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Quando nós aceitamos a Cristo, pastor da igreja, nós chegamos na igreja, levantamos a mão. E nós dizemos: eu aceito a Jesus Cristo. Mas na verdade é Ele que nos aceita. Na verdade, é Ele que nos aceita. O pastor da igreja traz você aqui na frente. Você não vê. Porque o mundo espiritual, você não vê. Mas Ele te coloca você debaixo do chuveiro da graça. Naquela sujeira, coloca você com todo o pecado, a ruína do mundo. Coloca você debaixo do chuveiro da graça. Ele liga a torneira da misericórdia. E Jesus te dá um banho com o sangue dele.
Agora está novo, é renovado, é outra vida, é nova criatura, nasceu de novo. Depois você desce as águas batismais, as águas do batismo, está novo, está renovado, é nova vida, meu irmão, é nascer de novo. Eita, glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Para chegar até Ele. Costumo dizer que Jesus é o maior reciclador. Ele recicla. É Jesus. Por que, Renan? Tudo que o mundo rejeita, Jesus aceita. Tudo que o mundo diz que não presta, Jesus aceita. Renan, e aquele maconheiro? Jesus aceita. Aquele cachaceiro? Jesus aceita. Jesus aceita tudo. Peraí, falei errado. Jesus aceita todos, não tudo. Por quê? Porque a partir do momento que a Bíblia diz assim, se Deus curar a festa no céu, não. Se o paralítico andar, tem festa no céu? Também não. Se o cego ver, tem festa no céu? Também não. O mundo falar, tem festa no céu? A minha Bíblia diz que não. É Jesus. A Bíblia diz que só tem festa lá no céu quando um pecador se arrepende de todo o teu erro, de toda a tua falha, de todo o teu pecado e aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. A minha Bíblia diz que o céu está em festa naquele momento. Eita, glória! Aleluia! Glória! Escuta isso. Temos que largar algumas coisas na nossa vida. Aquilo que não agrada. No momento agrada ser bonito, é legal, é gostoso. É bom. Para os olhos humanos. Mas os olhos de Deus é totalmente diferente do nosso. Por quê, Renan? Olha bem. O que nós era, o que nós é. O que nós foi, agora o que nós está sendo. Para os olhos humanos você continua sendo nada. É para os olhos de Deus ser a maior ferramenta que Ele vai usar nessa terra. Glória a Deus, aleluia! Escute isso. E deixar algumas coisas na vida custa caro. Como eu disse, mas vale a pena pagar. É Jesus. É, Jesus, aleluia! Vale a pena pagar. Nem que você peca, mas peca entendendo que Deus é na tua vida. Um dia nós estávamos assim no hotel, lá na África, tinha uma cama aqui de solteiro. 1h da manhã, o pastor Marco puxou um assunto. Ei, pastor Renan, quero falar a você. Eu falei, pode falar. Eu tinha 5 filhos. Eu falei, como é que é essa história? Você não tem 3 só? Os 3 que eu conheci, eu falei, não. Eu tive 5. Eu vi que ele queria contar alguma coisa de IP. Abracei ele e falei, pode falar, meu amigo. Veio uma doença do inferno, pegou meu primogênito, uma doença do osso. O povo dizia desse negócio de Deus, desse negócio de igreja: leve teu filho ao curandeiro, que o curandeiro vai curar o teu filho. Ele disse, meu Deus é maior do que curandeiro, Deus vai curar meu filho. O filho dele veio a falecer. Baixei a cabeça naquele momento e disse, fica assim não, meu. Não há de acabar ainda a nossa conversa. A mesma doença, pastor Hernani pegou no meu segundo filho. Eu vi que a conversa estava complicando, ele queria contar. Falei, como assim? Eita. O duro não é isso. A gente orar, Deus cura. Ele sempre me diz essas palavras. Pastor Hernani, tem que perder para ganhar. Nós tem que perder para ganhar. Nós tem que perder para ganhar. A mesma doença, pastor Hernani pegou no meu segundo filho. Eu velando ainda a morte do meu primeiro, do meu primogênito.
Pegou no meu segundo filho. Orei a Deus. O povo dizia: olha, mais uma vez tu vai perder o seu Deus. O seu Deus não há de curar o teu filho. Ele disse: Deus vai curar meu segundo filho, sim. Doença do fundo do inferno. 30 dias depois que eu enterrei o primeiro filho, eu estou enterrando o segundo filho. Aí a coisa começou a apertar. Vi que os olhos dele encheu de água. Abracei ele e falei assim: Deus há de te abençoar muito ainda. Você tem encontrado muitos filhos por aí. A mesma doença que matou meus 2 filhos pegou no meu filho mais novo, Josué. Conheci Josué lá. Falei: não brinca não. Ei, pastor Hernando, aí foi pior demais. Foi por quê, pastor? Porque Josué atrofiou os pés. Os pés ficou igual o coxo que a Bíblia fala. Se levantaram para cima, ele conseguia andar, o menininho. Conheci ele. Josué deve estar com 12 anos. 2018 para cá, são 8 anos. Está bem novinho. Falei: e aí, pastor? E aí que as palavras foi a mesma, pastor Fernando. Abandone o seu Deus e leva seu filho ao curandeiro. Curandeiro lá na África é bruxo. Bruxo vai fazer bruxaria e vai repreender esse mal. Ele falou assim: pastor Hernando, você sabe o que você é desafiar a existência de Deus? Ele mostrou um monte para mim que ele foi. Quando eu estava viajando para Zambésia, ele disse: olha um monte lá que eu falei para você. Ele falou: eu saí de casa com a bicicleta e viajei até a Zambésia. Eu falei: de bicicleta? Porque na cidade de Caia, que nós estamos na província, tipo assim, nós estamos na última cidade do estado de São Paulo para o Paraná, vamos dizer assim. Tinha que atravessar a ponte do rio da Zambésia e chega num estado lá que chama Zambésia. Lá chama de província, né? E foi um monte lá que eu falei para você, lá no hotel. Ele disse que subiu naquele monte na sexta-feira. Nós sabemos que lá na África, esses montes cheios de serpente, né? Ele falou assim para mim: pastor Hernando, não olhei para isso. Eu olhei para chamar a existência de Deus naquele monte aquele dia. Na sexta-feira falei com Deus. Deus não era de falar comigo. No sábado eu falei com Deus e não vim embora sem pão, sem água. E Deus não falava comigo. Eu dizia: Deus, eu só saio daqui na hora que tu falar comigo. Ele disse que no domingo de madrugada, Aleluia. a voz do Todo-Poderoso desceu naquele monte. E disse para ele: filho, levanta, vá para a tua casa. Arruma tuas malas. Pega você e teu filho e vai para o Malawi. Lá no Malawi eu vou mostrar para você que eu sou Deus na tua vida. Eu sou maior do que o curandeiro. Malawi é um país do lado que a medicina é avançada. Por ser o segundo país mais pobre do mundo, mas a medicina é avançada. Tem uma cantora americana, Rihanna, que fez lá alguns hospitais. Ele disse que pegou dinheiro emprestado com alguns irmãos e foi para o Malawi. Josué, com aquele pezinho daquele jeito. O médico pegou Josué, colocou na maca e disse: vou fazer aquilo que a medicina me levou. Disse: o senhor foi o que da vida? Ele falou assim: eu sou um professor de uma instituição americana, cuido de 720 crianças órfãs. Ele falou: o senhor é o que? Muçulmano? O senhor é da magia? Ele falou assim: não, eu sou um pastor evangélico. Pois bem, o senhor é um homem de muita fé. Ele foi até onde que a medicina me ensinou. Daqui para frente é a fé do Senhor que vai guiar.
Aleluia. Mas lá no monte a voz do Todo-Poderoso desceu. Ele disse que o médico fez a cirurgia logo de manhã em Josué. Passou o dia todo no hospital. Dormiu no hospital. 60 dias essa criança não pisa no chão. Eu não sei o que pode ser. Ele disse que passou a noite, acordou pela manhã. Foi andar nos corredores do hospital. Para ver a situação das pessoas. Ele sentiu puxar o paletó dele. Quando ele olhou para trás, Josué. Ele assustou e disse: você está de pé, menino? Pegou o menino no colo e disse: papai, vamos embora. Que o médico disse para mim ir embora. Eu voltei lá na sala onde o médico estava e disse: o que aconteceu, doutor? 60 dias Josué sem colocar os pés no chão. Ele disse: eu não mandei o menino andar. Ele disse que foi o senhor que mandou ele andar. Ele disse: eu não. Pastor Marco entendeu que Deus do monte é o mesmo Deus que estava no hospital e mostrou para ele que Deus é na vida dele. Tem que perder para ganhar. Creia aí, pastor Marco. Tu não viu Josué brincando de bola junto com as crianças no terreiro? Disse sim. Josué tá bamba. Josué tá viva. Josué tá de pé. Aleluia. E hoje é o grande homem de Deus pregando o evangelho, ganhando alma. Aleluia. Ganhando alma. Não teve para curandeiro, não teve para macumbeiro, não teve para chucaveira, Maria Mulamba, tranca a rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, não teve para Satanás. Sabe por quê? Porque o evangelho onde chega, ele modifica, ele edifica, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele faz nova criatura. Alaia sé. Alabrastere me candereia, gastura me derressa manda, judeira suri me canta na madagás, chorei me cai a sombra me derrece. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Você crê? Você crê que ele muda história? Você crê que ele muda a tua vida? Você crê que ele tem um chamado na sua vida, Nicodemo? Aleluia. Tu nasce de novo. Tira algo que não agrada o Criador, que ele vai te levantar nessa terra. Ele vai mudar a tua história, a história da tua casa. Ele vai mudar a história da sua família. Quem te viu e quem te vai ver, meu irmão, o tamanho do Deus que é na sua vida. Você crê? Então dá um salto nessa cadeira por pé. Eu queria que você viesse aqui na frente. E quando você chegar aqui na frente, pega na mão desse amado irmão que vai estar ao teu lado. Porque se Deus abençoar a tua vida, também vai ter que abençoar a vida dele. Se Deus der vitória para você, Deus também vai ter que dar vitória a ele. Aleluia. Porque, Renan, nós servimos o único Deus. Nós servimos o único Senhor dos senhores. E a minha Bíblia diz que ele é leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, é o livro dos lares, ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã, e melhor ainda,